Nesse momento, a nossa oradora desta noite é a Isabela Campolino, que vai falar a mensagem. Que Jesus te abençoe e te ilumine. A palavra é contigo, tá bom? Olá, eu sou Isabela Campolino e fiquei responsável pela mensagem dessa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês e também aqueles que nos acompanham via internet. O tema que eu escolhi para a minha pregação é fé de mostarda. Mas antes de ouvir a mensagem, vamos orar? Querido Deus, muito obrigada porque hoje todos nós estamos aqui. Que eu possa ser um instrumento de Tua mão e que todos aqui possam ter de coração aberto para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Para começar, vamos refletir. Por que Jesus falou do grão de mostarda? A semente, chamada tefe, é menor do que o grão de mostarda. Mas na cidade que ele estava, a menor semente era o grão de mostarda. Ou seja, o conhecimento que eles tinham era que o grão de mostarda era o menor, tanto que era desprezado como se fosse um capim. Aquele ali é o tamanho de um grão de mostarda. Um dos textos que Jesus cita o grão de mostarda é Mateus 17:20, que diz: Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Assim está escrito na minha Bíblia. Mas na edição Almeida Revista e Atualizada está escrito: Ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tivessem fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Nesse versículo, Jesus não estava falando do tamanho da nossa fé, mas do tipo da nossa fé, que deve crescer como um grão de mostarda que, quando plantado em terra fértil, se transforma em uma grande árvore, como Jesus diz em Mateus 13:31 e 32. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja o menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge o tamanho de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. Como uma semente, o importante é cuidar do solo onde ela será plantada. Em outra parábola, Jesus nos fala dos diferentes solos. Vamos ler Mateus 13:3-8. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Muitas reflexões a respeito desse texto falam que o solo é o nosso coração, que devemos cuidar para que ele seja fértil. Mas será que só orar, estudar a palavra de Deus e ter comunhão com Ele é suficiente para o meu pequeno grão de mostarda se tornar uma grande árvore? Na parábola do semeador, temos sementes que caíram em solo com pouca terra e outras que caíram no meio dos espinhos. Será que se eu tivesse pego a plantinha do solo com pouca terra e colocado em um solo fértil, ou cortado os espinhos para não sufocarem a plantinha, elas não teriam crescido? O que eu estou querendo falar com isso é que, além de a gente cuidar do nosso coração, nós, como igreja, também somos responsáveis por adubar e cuidar do solo dos nossos irmãos. Estamos em uma campanha pela Igreja Acolhedora. Se um grão de mostarda, ou seja, a nossa fé, estiver no meio de um ambiente onde a pessoa não se sinta bem, acolhida, amada, se ela não tem amigos, se ela não se sente importante, ela vai procurar os espinhos de amizades erradas e que vão sufocar a sua semente de fé. Também precisamos cuidar com os lugares que frequentamos e com aquilo que vemos na internet. Satanás é como um leão esperando que uma presa saia da toca. E que toca é essa? É a nossa igreja. Outra reflexão que eu trago com o grão de mostarda é que ele era o menor de todos e por isso era desprezado. Às vezes vocês adultos desprezam as crianças
por elas serem pequenas, mas as crianças são a futura geração dessa igreja. Fico feliz porque agora temos um espaço para mostrar que também podemos ajudar para a pregação do Evangelho. Nosso pequeno grão de mostarda está crescendo em nosso coração e em nossa mente, para que apreciemos a volta de Jesus. Se cada um de nós que estamos aqui nessa noite levarmos uma pessoa por ano a Jesus, e esse novo converso também tivesse a mesma meta, se desconsiderarmos o crescimento populacional, então teríamos em 2051 toda a população mundial convertida. Eu teria apenas 37 anos de idade e a missão de levar o Evangelho a todo mundo teria sido cumprida e Jesus voltaria em minha geração. Isso é possível? Claro que é. Afinal, Jesus disse em Marcos 4, 30, 32. Com que comparemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente plantada na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, pois sem Ele, nada podemos fazer e somente ligados a Ele é que cresceremos como um grão de mostarda. E precisamos trabalhar para que o reino de Deus cresça, como uma frondosa árvore que abriga muitas pessoas e que possamos apressar a volta de Jesus. Às vezes, a gente pode pensar que pequenas atitudes não fazem diferença na construção do reino do céu. Mas assim como um grão de mostarda, quando cultivada, a nossa fé pode produzir uma árvore frondosa, onde muitas pessoas podem se abrigar. Podem ter a gente, por exemplo. Então, que lições podemos tirar com um grão de mostarda? Jesus não estava falando do tamanho da fé, mas do tipo de fé. Ou seja, aquela que cresce a cada dia para se tornar uma grande árvore. Às vezes, a gente tem que ter paciência com a nossa fé, porque começamos pequenos e precisamos cuidar para que essa plantinha cresça. Para essa semente crescer, precisamos cuidar da nossa vida espiritual, orando e estudando a palavra de Deus. Mas também precisamos cuidar para não sairmos da toca, nem deixarmos outras pessoas saírem, porque Satanás está esperando para atacar. Isso nos mostra que temos responsabilidade também com os grãos de mostarda dos nossos irmãos. Mesmo sendo pequenos, podemos fazer um grande trabalho para o reino de Deus. Barry Gain, em seu livro O Caminho de Volta, fala que toda a igreja está a uma geração da extinção. Por isso, a importância no discipulado para com os mais novos. Jesus confiou nos adolescentes, tanto que, com exceção de Pedro, todos os demais discípulos tinham idade entre 15 e 18 anos, quando foram chamados. Jesus quis demonstrar que os adolescentes foram o início da igreja e hoje são o futuro. Para finalizar minha mensagem, quero convidar você a cuidar da sua fé de mostarda. Mesmo que ela esteja pequena, regue, adube, dê luz solar, cuide do solo e arranque os espinhos. Assim, ela vai crescer e você poderá abrigar aves que ainda precisam descobrir o reino de Deus. O que é uma fé de mostarda? É aquela que nasce pequenininha, mas confia no poder e na ação de Deus e cresce a cada dia, tornando-se uma grande árvore a qual outros podem se abrigar, que gera outra semente de mostarda e espera ansiosa o dia em que nosso Salvador virá nos buscar. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque ouvimos a mensagem e espero que todos aqui saiam cheios de Tua palavra. Cuida de nós, que nós podemos voltar para as nossas casas seguros. Em nome de Jesus, amém.